Se tu é remista de verdade, já chega deixando o like nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar sério e também vai falar com o coração. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque aqui é conteúdo do Remo todo dia, na vitória ou na derrota. E comenta aqui embaixo, tu ainda acredita na reação do Leão? Agora, vamos mergulhar no que aconteceu naquele gramado sagrado do Maracanã. Quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando. Não foi um desastre do começo ao fim. Muito pelo contrário, o Remo entrou em campo com uma postura que há muito tempo a gente não via em jogos desse porte. O primeiro tempo foi de encher os olhos e dar uma esperança que há muito tempo o torcedor não sentia. O time estava organizado, compacto, marcando em cima, e principalmente sem se acovardar diante de um adversário que, vamos ser realistas, tem um orçamento de outro planeta. O técnico Léo Condé, que mal chegou e já teve que encarar esse furacão, destacou exatamente isso na coletiva. E eu concordo plenamente com ele. O Remo conseguiu neutralizar o meio-campo do Flamengo em vários momentos, algo que times da Série A sofrem para fazer. Teve posse de bola, teve contra-ataque encaixando e teve jogada trabalhada. Mas aí entramos no ponto crucial, o problema crônico que parece perseguir o Leão, a falta de eficiência. Criar o time criou. Teve as chances, teve o volume, mas na hora de decidir faltou aquele capricho, faltou a calma de quem sabe que uma bola no Maracanã vale ouro. No futebol de alto nível, meus amigos, a regra é clara e cruel, quem não faz, leva. E o castigo veio de forma avassaladora. Antes de falarmos do desastre do segundo tempo, deixa eu te contar uma curiosidade que talvez você, remista mais novo, não saiba. O Clube do Remo, nosso amado Leão Azul, nasceu para as águas. Foi fundado em 1905 como Grupo de Regatas Remo. Essa alma de remador, de quem precisa fazer força bruta contra a correnteza para chegar ao objetivo, é o que define o DNA desse clube. E é essa força que a gente precisa resgatar agora, porque o que vimos no segundo tempo foi o oposto disso. O jogo mudou completamente e mudou de um jeito que ninguém esperava. Foram 10 minutos de um apagão inexplicável, 10 minutos que jogaram no lixo todo o esforço de um primeiro tempo impecável. O próprio Condé foi direto ao ponto, o time voltou desligado, desatento, parecia que ainda estava no vestiário enquanto o Flamengo já estava triturando. Tomar 2 gols em um intervalo tão curto contra um time qualificado é pedir para ser derrotado. Ali, infelizmente, o jogo acabou. E isso é inadmissível para um time da grandeza do Remo. Time que quer brigar por coisas grandes, que quer subir de patamar, não pode se dar ao luxo de ter esse tipo de amnésia tática. Futebol não se joga por 45 minutos, se joga por 90, 100 minutos se precisar. É concentração total, é sangue nos olhos do primeiro ao último apito. O mais frustrante é que o Remo mostrou que pode competir de igual para igual, mas não conseguiu sustentar a intensidade. E agora, o que fazer? Léo Condé está apenas começando. Ele tem menos de 2 semanas de casa. Não dá para colocar toda a culpa nas costas do treinador, ele ainda está conhecendo o elenco, estudando quem tem condições de ser titular e quem não tem. Ele mesmo disse que está usando vídeos e conversas para tentar ajustar o time no pouco tempo que tem entre uma viagem e outra. Mas sabemos que no futebol brasileiro o tempo é um luxo que ninguém tem. O torcedor quer resultado para ontem. E o próximo desafio é uma verdadeira prova de fogo, o confronto contra o Bahia. Não é só mais um jogo, é o jogo da resposta, é o momento de mostrar se o grupo sentiu o golpe ou se vai usar essa dor para crescer. O Condé falou em mobilização total e é exatamente isso que a gente espera. O torcedor está machucado, sim. Tá irritado com os erros bobos, com certeza, mas o remista tem uma característica única, ele não abandona. Nunca abandonou nos momentos mais sombrios da nossa história e não vai ser agora. Mas para essa torcida apoiar, ela precisa ver entrega dentro de campo. Não dá para aceitar um time que some no segundo tempo. Se o Remo mantiver o nível do primeiro tempo contra o Flamengo durante os 90 minutos contra o Bahia, a história será outra, eu garanto para vocês. Outra curiosidade histórica para você se orgulhar. Você sabia que o Remo é o único clube da região norte a ter conquistado um título nacional da Série C de forma invicta? Foi em 2005, uma campanha épica que mostra que quando esse clube se organiza e a torcida joga junto, ninguém segura o Leão. É esse espírito de 2005 que precisamos invocar para o jogo contra o Bahia. Precisamos de atacantes que decidam, de uma defesa que não cochile e de um meio-campo que dite o ritmo. A situação no campeonato começa a exigir uma atenção redobrada. Não podemos mais viver de promessas de evolução ou do discurso de que jogamos bem, mas perdemos. No futebol profissional, o que coloca comida na mesa e troféu na galeria são os 3 pontos. O Remo é gigante, o Remo tem história e o Remo tem uma torcida que é o seu maior patrimônio. Agora eu quero saber a sua opinião sincera, sem filtro. O que você mudaria no time titular para enfrentar o Bahia? Você acha que o Léo Condé deve manter a mesma base ou precisa promover mudanças drásticas? O problema é tático ou é psicológico? Deixa sua análise aqui nos comentários, eu leio tudo e faço questão de debater com vocês. Vamos mostrar a força da nossa comunidade.
E não esquece de deixar o like se você chegou até aqui, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar a voz da torcida do Remo para todo o Brasil. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, porque o clima está esquentando e os próximos dias serão decisivos para o futuro do nosso Leão Azul. Estamos juntos nessa caminhada na alegria e na tristeza, porque ser remista é isso, é sofrer, é vibrar, mas acima de tudo, é nunca, jamais desistir do nosso amor pelo clube do Remo. Vamos pra cima, Leão! A reação começa agora!